Ok, pessoal, então a gente vai dar sequência, agora ao nosso vídeo 2. E, na verdade, a gente parou aqui no nosso querido He-Man, não é mesmo? Mas agora a gente vai para a questão 26. Vamos lá? Tá, questão 26, a gente tem no primeiro momento uma pergunta e no segundo momento a resposta para essa pergunta. E diz assim, what? E interrogação, tá? Bem, minhas opções são are Peter and Alice doing? Peter is working and Alice is cooking. Depois, what Peter and Alice are doing? E C, what do Peter and Alice do? Né? E D, what is Peter and Alice doing? E a gente vai observar o que está de acordo com o que sai aqui do padrão. Então, a gente vai observar que a letra B, por exemplo, ela já traz depois da palavra interrogativa. Depois da palavra interrogativa what, aqui, já aparece o quê? Peter and Alice, que seria aí, no caso, né, o sujeito. Só que eu preciso antes colocar o verbo to be. What Peter and Alice são duas pessoas. No caso, são eles, né? Vamos escrever aqui eles. Ups. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos escrever eles. É igual a eles, ok? Só que o que mais está de acordo aqui pra gente é o gabarito da letra A, que logo depois da palavra interrogativa vem o are, que está de acordo com Peter and Alice, eles, e o que eles estão fazendo. Peter is working, Peter está trabalhando, e Alice is cooking, ela está cozinhando. A letra C traz do Peter and Alice do, que transforma essa frase numa frase no presente simples. O que Peter e Alice fazem, ou seja, profissionalmente. Tá? E aí a minha resposta seria Peter is working and Alice is cooking. Não está de acordo. O que eles estão fazendo? Ele está trabalhando. O que eles fazem em termos de trabalho, né? Seria a pergunta. What do Peter and Alice do? E a resposta não casa com a pergunta. Então, por isso que sai. E a letra D está errada porque o is não está de acordo com esses dois aqui, ó, Peter and Alice, tá? Ele sai desse contexto. São duas pessoas, são eles, e o is só vai com he, she ou it, beleza? A questão 27 é John is a good student, so he to school every day. John é um bom aluno, então ele para a escola todos os dias. Então, aqui esse todos os dias indica frequência, rotina. E o que John faz? John é o mesmo que ele. O verbo ir é o go, mas como eu estou conjugando esse verbo, vira he goes. Ele vai. E por que conjuga esse verbo? Porque eu estou falando de algo que remete à frequência, está falando da terceira pessoa do singular e, além de tudo, é uma frase afirmativa. Fechei esse ciclo. É terceira pessoa. É uma frase afirmativa. E está no presente simples, indicando frequência, rotina, hábito, né? Verdades gerais, fatos científicos. Eu conjugo o verbo. Meu gabarito aqui é a letra B. Próxima questão, 28. We go to school on Sundays. Nós, a escola, aos domingos. De maneira geral, nós não vamos à escola aos domingos, tá? Então, aqui, aos domingos, indica um dia em específico, uma frequência. Aqui, eu falo do sujeito nós. Nós, aqui, eu vou usar uma frase na forma negativa, tá? Gabarito, a letra D. We don't go to school on Sundays. Aqui eu tenho uma frase no presente simples, indicando frequência daquilo que não se faz aos domingos. We ficaria igual se eu dissesse we do not. We do not é o mesmo que we don't. We don't go to school on Sundays. Bem, a 29 é My wife always too much. My wife
é o mesmo que she, porque wife é esposa, ela sempre muito. Sempre muito o quê? Se preocupa. Então, eu tenho o verbo to worry, com Y, que quando eu agora preciso fazer a conjugação verbal, eu tiro esse Y, correto? Acrescento o quê? I, E, S. She worries. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que não ficou muito legal a escrita disso aqui não, gente. Ficou estranho. She worries too much. Então, isso é a característica dela, de se preocupar, né? Então, a verdade a respeito dela. My wife worries too much. Ou my wife always worries too much. Próxima, 30. Eu tenho aí algumas informações. Betty, que é terceira pessoa, é o mesmo que she. Eu tenho usually, que vai me indicar uma frequência, geralmente, usualmente. Eu tenho uma frase interrogativa. Então, se eu tivesse uma frase afirmativa com she, indicando frequência, eu teria que conjugar o verbo. Mas como é uma frase interrogativa, eu não conjugo o verbo. Não conjugo o verbo, mas, em contrapartida, eu uso outra coisa. Eu uso um auxiliar para fazer essa pergunta. E o auxiliar do presente simples são dois. Os auxiliares, né? São dois. Eu tenho o do e eu tenho o outro auxiliar, que é o does. O do é usado para algumas pessoas. I, you, we e, por fim, they. E o does é usado para aquele grupo do He-Man, da She-Ra e do neutro. Todos eles no singular, tá? Então, já que Betty é she, eu vou usar does. Does Betty usually... E o meu verbo principal, ele não pode ser conjugado, ele tem que ser usado na sua forma infinitiva. Does Betty usually get what she wants? Então, does e get, gabarito, letra C. 31. Does she study with you? Does she study with you? Ela estuda com você? Então, eu tenho aqui o does, por conta do she e por conta do que, pessoal? Se eu estou usando does para iniciar uma pergunta aqui, é por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta com terceira pessoa do singular, no presente simples. Ok? Vou apagar aqui para ficar menos confuso, né? Muita informação aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho o does por conta do she, o verbo na sua forma infinitiva, porque eu estou fazendo uma pergunta no presente simples. E eu preciso agora saber a resposta. Does she study with you? Yes. Para todas as respostas eu tenho yes, tanto A, B, C ou D começam com yes, 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 yes. Eu estou falando de she, então a letra A, por exemplo, eu já tiro, porque tem o he. E já que é she, eu vou usar o início da minha pergunta. Yes, she does. Gabarito nosso aí é a letra C. Yes, she does. Não pode ser yes, she do, porque do é usado para outras pessoas. Não pode ser yes, she is, porque a minha pergunta não tem is, a minha pergunta tem does, tá? E a porque eu estou respondendo com he e não com she. E, pessoal, para quem tem a dúvida, né, de He-Man e She-Ra, He-Man vocês já viram hoje, né? Quem não conhecia, não tem mais desculpa, agora já sabe quem é o He-Man. E para quem não conhece a Princesa do Poder, nós vamos agora ver a querida She-Ra. She-Ra, Princess of Power, Princesa do Poder. Gente, vocês não têm noção do que é lá em 80 ela vai fumacinha, você encontrar She-Ra
no desenho infantil. Amava a She-Ra, gente. Eu já tive uma espada da She-Ra. Amava brincar de She-Ra. E bateu tanta saudade que esses dias eu assisti a um vídeo dela no YouTube e fiquei chocada com o tamanho do vestido de She-Ra. She-Ra andava com as pernas todas de fora, unhas vermelhas, de causar inveja nessa quarentena, para quem não tá fazendo mais as unhas. Muito linda a She-Ra. Tá, pessoal? Mas tudo isso para mostrar para vocês o uso do she. E lembrando que she é ela e he é ele, beleza? Continuando aí para vocês. 32. Don't disturb my brother's heart now. Não perturbe. Don't disturb. Meus irmãos. Eu fiz aí um destaque em brothers. Por quê? Porque eu queria que vocês vissem que esse S aí é pluralizador de substantivo. Indica que é mais de uma pessoa. Irmãos, eles estão fazendo alguma coisa quando? Agora, neste momento. Então, eu vou usar o presente contínuo. My brothers, plural, are o quê? Working. Estão trabalhando. O estão tá aqui. E o trabalhando, o ing aqui. Estão trabalhando agora. At present, no presente, he for a big company. Então, estou falando de um momento atual, né? Uma situação que não é fixa, vamos dizer assim, ela não é permanente, ela é temporária. No momento, at present, he for a big company. He is working. Ele está trabalhando para uma grande empresa. Próxima, 34. Read the Times now, but on Sundays read the Observer. Então, tenho duas situações aí pontuadas. Alguma coisa que está sendo realizada agora e alguma coisa que só ocorre aos domingos, porque aí me indica uma frequência, uma rotina. He, the Times now. Ele, the Times, que é o nome do jornal, agora. He is reading the Times now. Né? Ele está lendo. Mas aos domingos, ele lê. He reads. Lembrando do S, né, gente? Houve aí a conjugação verbal por conta do he, indicando frequência. E frequência, rotina e terceira pessoa do singular numa frase afirmativa do tempo presente simples. Por isso eu uso o presente simples nessa frase. Primeiro o presente contínuo, depois presente simples. He is reading the Times now, but on Sundays he reads the Observer. 35. What are Edward and Alice? O que estão Alice e Eduardo fazendo, né? Doing. Você tem o verbo fazer, que por indicar um tempo contínuo, progressivo, que está acontecendo, doing. O que Alice e Eduardo estão fazendo? Edward is his homework and Alice a cake. Então, eu tenho aqui o uso do do e make. A gente de vez em quando fala isso, né? Do e make. Ambos vão significar igual a fazer, mas cada um é utilizado de acordo com situações específicas. No caso de Eduardo, ou Edward, ele está fazendo o dever de casa. Dever de casa, a gente usa o verbo do. Neste caso, doing. Eduardo está fazendo seu dever de casa. And Alice is a cake. Fazer um bolo, a gente usa com o verbo make, que nesse caso vai ficar making, tá? Então, ficou doing, doing e making. Letra A é o nosso gabarito. A gente vai ver mais sobre esses verbos, tá, pessoal? Qual o uso para uma coisa, para outra. Eu vou preparar uma aula com uma boa parte com isso, tá bom? Não vou dizer que seja uma aula toda só com isso, mas a gente vai ver um pouco disso, sim, mais para frente. 36. I talking to him last night at the time of the crime. Aqui, pessoal, caiu uma questão de passado, né? Passado de paraquedas aqui. Mas aí já vou falar para vocês. I was talking to him last night at the time of the crime. Então, você tem aí um passado contínuo. Eu estava falando com ele ontem à noite, no momento do crime. Tá bom? Passado contínuo. A gente vai ver isso também mais pra frente.
Próxima, do Colégio Naval de 2017, é assim. Isso aqui é parte de um texto, tá, pessoal? Eu tirei só uma parte dele. Eu tenho o seguinte. Mike Coleman is 19 and in Omaha, Nebraska. Então, eu tenho aqui primeiro, Mike Coleman is 19, referindo-se à idade. Ele tem 19 anos, né? And in Omaha. E fica em Nebraska, nos Estados Unidos. He wants to become a teacher. Ele quer se tornar professor. Mas agora mostra uma situação temporária. Enquanto aqui eu tenho uma situação permanente. Mas agora ele em Namíbia. He's working in a hospital near Katima Mulilo. Tá? Então, ele vive em Omaha. Tá? É a residência permanente dele. He lives. Mas no momento ele está morando, vivendo, tá? Em Namíbia, que é um outro lugar. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Aí você vai observar que as opções trazem dois tipos de verbos. Primeiro, vamos botar aqui o live e depois um outro chamado de live, né? Live e live. Então, o que é isso, galera? O primeiro é o verbo viver ou morar, né? Enquanto o segundo não é o verbo viver, morar, é o verbo deixar algum lugar, né? To leave, deixar, né? Sair de algum lugar. Quando eu falo professor leave, é o verbo sair. Vou botar aqui que fica melhor, sair. Sair de algum lugar, beleza? Então, aí eles colocaram os dois como uma forma de confundir o candidato, mas é só a gente lembrar que live é o verbo viver, morar, e leave, que é não com i, mas com e, é sair de algum lugar. Próxima questão, 38, diz assim, dinner at 9 o'clock, at 7 o'clock. Então, é uma pergunta e eu preciso ver qual é a melhor forma de utilizar aí essa pergunta. Do he always has? Olha que confusão, gente. Samba do crioulo doido aqui. O que nós temos? Eu tenho o do, que é usado para fazer pergunta. Só que o do, ele não é usado com he. Ele é usado com I, com you, com we ou com they, tá? Então, do he fica difícil. E, além disso, ainda houve a conjugação do verbo. Esse verbo não poderia estar conjugado, já que é uma pergunta. Does he always have dinner at 7 o'clock? Bem, does pode ser usado com he, she ou it. Ali está com he, beleza. Always, indicador de frequência. Ele sempre have, verbo ter. Ele sempre tem, ele sempre tem o jantar ou janta às 7 horas. O verbo não foi conjugado, o verbo está na sua forma original. A questão, alternativa B, é o nosso gabarito. E o que há de errado na C? O uso do has. Esse has aqui não pode. Por quê? Porque é uma frase interrogativa. A gente conjuga o verbo na frase afirmativa. Frase interrogativa não conjuga verbo, o verbo fica no infinitivo. E na D, is he always have? O que eu estou usando o verbo to be numa frase que é para indicar rotina, hábito, e eu só poderia utilizar o verbo to be se fosse junto do verbo principal com ing, mas não neste sentido de indicação de rotina, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. 39. Escolha a resposta com os verbos apropriados, que os verbos possam completar apropriadamente as lacunas. My flight to São Paulo at 10 p.m. I bought tickets for the theater. A musical. Então, aqui eu tenho algumas situações acontecendo. Primeiro, um voo para São Paulo às 10. Tá? Só que esse voo para São Paulo às 10 é futuro. My flight to São Paulo is going to leave at 10 p.m. Lembra aquele verbo leave que a gente acabou de ver? Ele aparece aqui agora. Olha ele aqui, ó. Leave. Vai sair. Vai sair às 10 horas. I bought tickets for the theater. Comprei ingressos para o teatro. I'm going to a musical. Irei a um musical. Então, aqui eu vou usar o presente contínuo duas vezes como uma forma de futuro, né? Futuro do voo e futuro
também de ida a um musical. 40. Jennifer never. Jennifer é she. E never, indicador de frequência. Aqui eu tenho um simple present. E, como é uma frase afirmativa, com terceira pessoa do singular, né? Eu vou conjugar esse verbo. She never drinks coffee. Nick to Greece every year to visit his family. Nick é o mesmo que ele, a Grécia, todo ano para visitar sua família. Gente, claramente aqui eu tenho uma rotina, que eu tenho terceira pessoa do singular, na forma afirmativa. Vou ter que conjugar esse verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho o simple present, tá? Então, Nick goes, verbo ir, mais es para conjugar o verbo, goes to Greece every year to visit his family. Próxima questão, something good. Is that fresh bread in the oven? Something smells good. Aqui eu tenho um verbo, o verbo to smell, que a imagem aí ajuda a entender o que é o verbo cheirar, né? Algo cheira bem, né? Smells. Something smells good. Algo tem um cheiro bom, né? Cheira bem. E aí pergunta se é um pão, né? E a 43 diz, please to class on time. We start at exactly 9. Please come to class. Aqui, na verdade, a gente tem um imperativo, né? Que também a gente vai ver futuramente. Uma das próximas matérias que a gente vai trabalhar. 44, eu tenho uma verdade científica, né? Um fato. Aqui eu trabalho com fato. Que fato é esse, galera? Água a 212 Fahrenheit, né? Vai dizer que ferve. Água nada mais é do que um it. Eu trabalho com um fato. Numa frase afirmativa, eu tenho aqui um simple present, tá? Então, a water boils. E a 33 é um pouquinho diferente do que a gente viu até o momento, mas é bem interessante da gente observá-la. Bem, diz assim, na frase everyone lies, todo mundo mente, tá? O presente simples está sendo usado para expressar um fato que nunca irá mudar no tempo. Seria um presente histórico. Em qual das alternativas abaixo o presente está sendo usado para expressar uma ideia similar? Então, a gente viu ali, everyone lies, todo mundo mente, como uma verdade universal, né? E aí ele quer que você escolha entre A, B, C, D e E, qual dessas opções tem a mesma estrutura de presente simples para trabalhar com um fato. Vamos ver a primeira. It is hot and sunny today. Está calor e ensolarado hoje. Gente, isso é um fato histórico? Não, isso fala de algo especificamente de hoje, do clima de hoje. Na B, water freezes at 0 degrees Celsius, né? A água, ela congela aos 0 graus Celsius. Isso aí é uma verdade, né? Um fato. Uma verdade que a gente vai dizer aqui que é uma verdade histórica. A B é o nosso gabarito. Vamos ver as demais. My plane leaves at 5 p.m. tomorrow. Meu voo sai às 5 da tarde amanhã. Isso aí é um futuro. Tá? Isso aqui é um futuro usando o presente simples. My cousin studies computer science. Meu primo estuda ciência da computação. Que simple present, presente simples, mas não quer dizer que seja uma verdade histórica. Tá falando do primo da pessoa. Joe is late for work today. Joe está atrasado para o trabalho hoje. Também não está falando de uma verdade histórica, mas sim de um caso particular a respeito de Joe. Ok? 46. When Carlos has a headache, he has some tea. Quando Carlos tem dor de cabeça, o que Carlos faz quando ele tem dor de cabeça? Existe um padrão, um hábito, uma rotina para quando esse tipo de situação acontece. When Carlos has a headache, he
drinks some tea. Ele bebe o quê? Bebe chá, um pouco de chá. Então, aqui, pessoal, eu tenho he, numa frase afirmativa, e fala de uma rotina. Então, por isso eu uso o simple present, he drinks, e conjugo o verbo por conta disso, porque he, man, ele conjuga verbo no simple present. The population of the world is. A população do mundo está. Está o quê, gente? Está indo, está começando, está achando ou está crescendo? Letra D, crescendo. 48, ela foi adaptada para o momento atual, que diz The whole world against coronavirus now. O mundo inteiro contra o coronavírus quando? Agora. O que está acontecendo agora? O mundo inteiro is fighting. Está lutando contra o coronavírus agora. A letra A é o nosso gabarito. 49. I to the radio every day, but I listening to it now. Então, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho o que eu faço todo dia e eu tenho o que essa pessoa está fazendo agora. Eu, todo dia. I listen. I não conjuga verbo, tá? Apesar de ser uma frase afirmativa, I não conjuga verbo. Apenas he, man, she e o neutro. It. Singular. Frase afirmativa. I listen to the radio every day, but I am not listening to it now. Bem, apesar da pessoa dizer que ela tem esse hábito de ouvir o rádio todo dia, no momento ela não está ouvindo. Então, a letra A é o nosso gabarito. Finalmente, a questão 36 diz assim. Antes de dizer, a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho um material aí, uma tirinha que é do Charlie Brown, né? O cachorro dele é o Snoopy. O Snoopy, gente, assim como o Garfield, né, tem toda uma personalidade. A gente não pode ver como um cachorro aí, no caso, um cachorro comum. Então, ele tem toda uma personalidade, um jeito de se conduzir diferentemente se fosse um personagem que não tivesse essas características. O Charlie Brown, a gente observa que ele está no local que ele está sentado, né? Não é uma casa, a gente imagina que seja uma escola, você vê a parte do quadro negro aí. E ele tenta falar algumas vezes, né? E por fim, no último quadrinho, você vê o Snoopy em cima da casinha de cachorro dele, usando uma máscara de mergulho enquanto está chovendo. Então, vamos entender isso aí? Diz assim, Yes, ma'am, I need to run home because it's raining, and I'm afraid my dog is getting wet. Sim, madame, eu preciso ir para casa porque está chovendo e eu estou preocupado do meu cachorro estar ficando molhado. Yes, he has a doghouse, but he never goes in it. Sim, ele tem uma casa de cachorro, mas ele nunca vai para dentro dela. Então, a gente imagina que a professora tenha respondido alguma coisa, tipo, se está chovendo, ele fica na casa do cachorro. Mas ele diz, olha, ele tem, mas ele não vai para dentro dela. Por fim, ele diz, No, he doesn't have an umbrella. I don't know what he does when it rains. E ele diz, não, ele não tem uma sombrinha. Eu não sei o que ele faz quando chove. E por fim, a gente vê o que ele faz quando chove. Ele põe a máscara e fica fora da casinha dele. E aí, a questão ela tem a seguinte descrição. Quando aparece in, é em. Um trecho do texto foi retirado. It's raining and he doesn't have an umbrella. 2 tempos verbais foram destacados. E vai dizer assim, the verb tenses used in the cartoon are. Os tempos verbais usados na tirinha são, respectivamente. Quais são os 2 tempos verbais, respectivamente, utilizados aí? Primeiro, it's raining, mostra que alguma coisa está acontecendo. Então, é o que nós chamamos de presente contínuo. Ou também pode ser chamado de presente progressivo, né? Present progressive ou present continuous. Então, a gente fica aí, né, com 2 possibilidades que são a letra C e D. E depois, he doesn't have an umbrella. Ele não tem uma sombrinha. Quando eu digo que ele não tem uma sombrinha, já é algo, né, estabelecido, está fazendo parte do presente simples. Então, eu digo que o nosso gabarito aqui é a letra C, present progressive and simple present.
E aí eu fiz para vocês aí, né, as opções da letra A, Simple Present and Present Continuous, que está invertido. Na B, Simple Present and Present Simple, igual. Por que igual? Porque tanto Simple Present como Present Simple é a mesma coisa sendo dita de formas diferentes. São duas possibilidades de falar do mesmo tempo verbal. E a D, Present Continuous and Present Progressive. Present Continuous e Present Progressive também querem dizer a mesma coisa. Só para lembrar vocês de que eu tenho duas maneiras de chamar esses dois tempos verbais. Se por um acaso aparecer um ou outro na prova, você tem, né, que já acionar esse seu conhecimento prévio e não se deixar enganar. Então, o nosso gabarito aqui, galera, é a letra C. Beleza? Bem, espero que vocês tenham feito o exercício, né? Essas 50 questões. E dizer que se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação a esse tempo verbal, que vocês podem me acionar, a gente pode tirar essas dúvidas. E espero que vocês tenham gostado de relembrar esse assunto. São dois assuntos bem importantes no que diz respeito aos tempos verbais do inglês. E a gente vai estar sempre falando sobre outros tempos verbais. E quanto mais a gente fixar, melhor. Ok, galera? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês estejam, né, com tudo certinho em casa, conseguindo aí manter o ritmo dos estudos de vocês. Morri de rir do Léo, né, na semana passada, falando de se adaptar a estudar online. Gostei muito. Ele estava um pouco alterado, um pouco nervoso, mas eu acho que ele conseguiu transmitir muito bem a mensagem dele, né, que você pode estudar do jeito que você quiser. Em pé, sentado no chão, de roupa, sem roupa, escovando os dentes ou não, mas que você continue aí na sua batalha de estudar. Pessoal, me coloco aí à disposição, caso vocês precisem de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, e a gente se encontra, se Deus quiser, em breve, tá bom? Grande beijo para vocês, Deus abençoe, boa semana!